No episódio de hoje, então, a gente tá com a Pamela Gonajeski, na minha opinião, uma das melhores confeiteiras da cidade. Cumprimentei ela e falei, não estou mentindo, eu vou falar fora da câmera, pra depois, quando eu falar dentro, eu vou falar que é mentira. Mais uma mão de fada que faz, assim, bolos maravilhosos, né? Não é bolo, é arte. É arte, né, Pamela? É arte. Sou cliente dela há 15 anos, desde que eu comecei na farmácia. Né? Acho que um dos primeiros trabalhos com arte que você me entregou foram os... como que chama aquele bolinho? Pão de mel? Muffin? Não. Aqueles bolinhos muffin decorados de Natal, assim, em cima. Comprei na época que era com a sua mãe. É verdade. Os cupcake. Falei, uau, mas não é possível, muffin, cupcake. A gente fez decoradinho pra você entregar lá. De Natal, ó. Uma zaga, né? Vamos conhecer como que é a história doce dela, né, Pamela? Então, as escolhas que nos definem. Pamela é uma mulher que fez escolhas muito fortes, nasceu num ambiente doce, mas precisou assumir o próprio caminho, mesmo tendo se formado em educação física e passado por outros empregos. Ela é a prova viva de que a vocação não some, ela chama. A confeitaria para ela não é só um bolo, é só em memória, celebração e vínculo. Pamela, antes de falar de profissão, doces, encomendas, me conta, quem é a Pamela quando ninguém tá vendo? A Pamela, quando ninguém tá vendo, é simples. É casa, silêncio, cachorro. Pijama dentro de casa? Pijama dentro de casa, pé no chão. Mas acaba que eu sou arte mesmo fora do meu ambiente de trabalho. É cuidado, é atenção. Eu sou muito sensível a detalhes, então, por mais que eu esteja fora do meu ambiente de trabalho, o meu criativo, ele ainda é algo que fica em mim, em tudo. Metódica, guarda as coisas no mesmo lugar. Nas mesmas cores, em ordem de tamanho. Isso é bom, o armário tá por cor também? Tá por cor também. Joia. O que te faz perder a noção do tempo? O que me faz perder a atenção do tempo? Grazi, quando eu tô criando, eu entro num hiperfoco. Normalmente eu desligo. Pode estar acontecendo tudo ao meu redor que eu consigo desligar. O que te faz perder, então, é desenhar arte? Criar. Quando eu tô criando algo, quando eu tô ali no meu transe ali de criação, eu perco noção de tempo, de barulho, de tudo. Eu realmente desligo do externo. Legal. Bem da profissão mesmo, Sim. Né? Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Pamela de 18 anos, que está começando a vida adulta e já tinha esse universo da confeitaria por perto, o que você diria para ela hoje? Para não se cobrar tanto, para não exigir tanto, para confiar, para ir sem pressa, que aquilo que é seu, ele te encontra. Por mais que você tenta fugir, por mais que você faça outras coisas, busque outras coisas, aquilo que é seu, ele vai te achar, vai te encontrar. Vai chegar. Chega. Todo mundo sofre com essa ansiedade, né? Sim. E por mais que outra pessoa diga, não sofre, não, sabe? A gente ainda tem aquele sentimento. Então, acontece. Quando é pra ser, ele acontece. Dá um jeito de te encontrar. E me conta como que começou a confeitaria, a Casa das Tortas e a Pamela. Casa das Tortas e a Pamela. Grazi, eu costumo dizer que era um chamado constante. Nunca foi, eu sempre vivi no meio, mas nunca foi algo que eu tivesse falado, eu quero isso pra mim. Por ver que não era uma profissão, era visto como uma coisa feita em casa, simples. Então, assim, a confeitaria não era vista como uma profissão, né? Então, eu via minha mãe trabalhando muito, mas a gente, né, não via isso como se fosse próspero, né? Não era algo muito valorizado. Mas aquilo ali sempre me envolvia, sempre me chamava, eu estava sempre no meio. Então, eu falo que foi... Você formou com 21? Na faculdade com 21. Aí você fez educação física? Fiz. E aí depois? Aí eu trabalhei na área por um tempo. Mentira! Sim. Eu emagreci as pessoas, poxa, eu engordo. Agora você engorda. Eu trabalhei na área por pouquíssimo tempo. Depois eu fui trabalhar numa multinacional, onde eu fiquei muitos anos. E aí o chamado veio, foi quando eu vi que realmente eu não estava feliz, não era o que me fazia bem. E eu abracei aquilo que eu sentia mesmo, que era o que eu gostava, que eu me sentia bem, que eu... Aí você começou a trabalhar com a sua mãe, e aí depois você foi fazendo os cursos. Exatamente, aí depois que eu larguei tudo, aí eu fui me aperfeiçoar. Aí eu fui fazer curso, fui trazer coisas novas, viajei, estudei. E aí comecei a trazer pra cá. Que legal. E hoje trabalha você e sua mãe? Sua mãe ainda, ela faz com você. Isso era uma coisa que eu até tinha pensado. Gente, será que ela ainda faz coisas com a Pamela ou é só a Pamela hoje? Não, porque até essa questão de sucessão, Sim. né? Não vou dizer todo mundo, mas uma grande maioria das pessoas tem dificuldade nessa sucessão de empresas. E como é que vocês estão lidando? É uma transição que não é fácil. Até porque ela veio de uma época em que não tinha nada. Hoje a gente tem muita tecnologia, informação e tudo mais. Então eu falo que eu sou a geração Nutella da confeitaria e ela realmente veio de quando não tinha nada, né? Então, nem sempre as ideias batem, né? Nem sempre ali, às vezes a gente tem que parar para dar uma ajustada. Mas hoje ela entrou num processo de reduzir bastante. Então, normalmente, quando um pedido é feito pela minha mãe, é realmente um privilégio. Porque ela não tem feito mais com tanta, frequência. E aí, boa parte eu que tenho assumido da produção, mas ela ainda continua lá.
Ela fica mais captando pedido e tu bota a mão na massa. Ela continua gerenciando, mandando Sabe em que mim. eu lembrei de uma coisa que agora, há muito tempo atrás também, eu morava lá no Jardim Triângulo, e aí eu fui receber uns amigos em casa, aí eu lembro que eu tinha uma vasilha bonita, eu pedi pra sua mãe fazer uma sobremesa que ela fazia de suspiro com morango. Aham. Aí eu sei que ela fez esse negócio pra mim, né? A gente comeu assim, nossa, divino, maravilhoso. E você sabe que eu aprendi a fazer ela, e hoje é a sobremesa que eu faço assim, demais. Olha Eu só. amo. Por E é lembrar muito gostosa, daquele né? sabor do suspiro, leitinho, morango e o chantilly. Eu lembro exatamente que tinha tudo isso. Acho que gosta de champanhe também, né? Exatamente. Até hoje minha sogra faz, hoje é a sobremesa que ela mais ama. E a gente de vez em quando inventa de fazer de abacaxi, de figo. Fizemos de amora. Aí, memória afetiva, né? Memória afetiva na casa da Tota. Escolher um caminho não é tão simples. Teve um momento específico em que você pensou, é isso. É com a confeitaria que eu quero fazer da minha vida? Foi vindo aquele chamado, né? Aquele constante chamado de... Acabava que tudo me levava pra confeitaria. E aí chegou um momento em que realmente eu vi que era aquilo. Que eu me sentia bem ali, que eu me realizava fazendo, que eu perdia a noção do tempo, que o que eu estava fazendo realmente estava me realizando. Você começou ajudando sua mãe, depois Sim. você falou, opa, É aqui isso. que eu tô me encaixando, é aqui que eu tô me sentindo bem, me vendo feliz. Como sua mãe chama? Lisete. Lisete, você acertou. Acertou? Você acertou. Acertou na insistência. Espero que você tenha cobrado muito dela, porque deu muito certo. Depois quando o povo fala, né, que pai e mãe não erra. Não erra. Não erra. Não, a insistência ali foi real. É, eu lembro dela, eu falava com a Elisete, igual na Jéssica também, né? Pra quem vê de fora, confeitaria parece só fazer doce. Mas o que você faz é participar de momentos marcantes, como casamento, formatura, chá revelação, aniversários. Como é carregar essa responsabilidade de colocar na mão um sonho que é tão importante pra outra pessoa? Grazi, é realmente isso. É você... eu abraço o sonho como se fosse meu. É uma curiosidade minha, assim, nem tá aqui no script, mas já deu alguma zebra? Já. Já, Me Grazi, várias. Já derrubei bolo. De que, casamento ou 15 anos? Não, de aniversário, mas bolo personalizado. Já... E aí, como é que você fez? Você fez tudo de novo, do zero? Não dá tempo de fazer tudo do zero. Então é aí que a sua habilidade, a sua experiência e o seu senso de emergência dá aquele alerta, sabe? E foram nessas horas que eu realmente ouvi que eu falei assim, gente, realmente eu Tô preparada? tô preparada. Já derrubei bolo e aí a gente teve que remanejar e reformular ali rapidinho. Já Tipo, freiei. restaura, né? Porque fazer massa, bolo, tudo, não dá tempo. Não dá. Restaura, E aí gente. também você tem que ser sincero com o cliente. Essa é a hora que você realmente tem que colocar a sua humildade ali, dizer que aconteceu e infelizmente foi o dele. Já freiei o carro, já derrubei todos os doces do banco. Tava indo pra Brasília, tive que voltar Fazer o doce. pra reorganizar tudo, pra mexer tudo, ver o que estragou. Daí nessa hora você tem que contar também, né, com pessoas pra poder te ajudar. E bom também é fazer antecipado, né? Porque você sempre, uma das Sim. coisas que eu sempre tive com você, é que você entrega Antecipação. muito antecipado, exatamente, se tiver uma emergência, Exatamente. né? A gente tem que colocar isso no cronograma. Não existe a menor chance de fazer algo e até entregar pro cliente em cima da hora. Tem N's, né, coisas que podem acontecer e a gente precisa dar um jeito. Não tem como você dizer não vai ter bolo, não vai ter. É, não tem como, Vocês né? ligam, você liga pro cliente e fala assim, ó, seu bolo quebrou. Você vai ter que me dar mais uns 40 minutos. Aí A fica gente, exatamente. A gente teve um incidente, aconteceu justamente com o seu, ou né, com o seu e de mais alguém. Qual é o prazo, o limite que você pode me dar E as reações? para que a gente... Graças a Deus, eu nunca tive reações assim muito ruins, não. Uma muito ruim que eu tive, mas foi uma falha horrorosa, foi de um chá revelação, desse Whole Sex. Uau! Esse foi o pior pra mim e eu guardo até hoje, é o meu maior trauma. E aí? Tem que fazer, né? Mas Eu a ouvi pessoa depois, abriu? revelou com a família, tudo. E o pior é que era algo que a família... a gente colocou o sexo que a família tava esperando muito, porque só tinham meninos na família. E a gente fez feminino. E depois eles foram conferir e era mais um menino. Então, é frustrante. E a gente tem que entender que é um erro e não tem como voltar atrás. Não tem como você ir lá e fazer o chá revelação de novo. Então, é uma coisa que fica marcada. Certamente ficou pra eles, ficou pra gente também, né? Porque não tem... E hoje a gente vê, assim, essas coisas como uma maneira de melhorar, crescer, né? Não tem como desfazer. Mas Não tem. a obrigação é melhorar, né? É ajustar. Então, hoje a gente acaba vendo esses erros como crescimento. É. Que as pessoas que não tenha, que não exista. Eu acho que então essa pessoa não aprendeu nada, porque tem que ter. Você tem que aprender. Você tem que saber até mesmo a sua maneira de reagir. Você como ser humano, querer você sai um pouco também, né, do profissional, você tem que entrar lá como humano. E se fosse o meu pedido? Se fosse, né, eu recebendo, como eu receberia essa notícia? E aí, dependendo de como você se enxerga ali naquele momento, você tem que entender a reação do outro. Nossa, e delicado, ainda mais no chá, né? Sim. E não tinha como reverter, não era algo reversível. Mas você assim. que viu errado? Você A gente olhou foi todo mundo, porque a gente entrega pra todo mundo que tá ali. Olha aqui pra ver se não tá errado. Olha aqui quem tiver lá, a gente pede pra olhar. Olha aqui pra ver se não vamos fazer errado. E a gente olhou o sexo da mãe, feminino. Ah, ixi. E aí a gente foi naquele ali e fez. Mas não era masculino. Aí hoje não, hoje eu tenho uma amiga de laboratório, hoje eu mando pra ela olhar pra mim. Confere aqui, né? Confere isso aqui, me manda por escrito
que eu quero saber. Mulher, Então tem erro. que coisa. Eu acho que esse foi o mais traumático, mas teve muita. Me veio que bem na minha coisinhas. cabeça. Eu falei, nossa. Esse foi o mais. Quando eu tenho zebra aqui com entrega, com produção e tudo, mas a gente volta, refaz, às vezes eu perco, vendo e tudo mais, mas eu falei assim, gente, mas e o bolo? Que é pro dia, que é pra hora, né? Às vezes uma questão de cores, né? De ajuste de cor ali, às vezes não bateu exatamente com a paleta. Não é algo tão grave assim, mas são coisinhas que às vezes acontecem. Que dá. Isso aí, pra mim, acho que estaria tudo certo, porque fica tudo na paleta, né? Tá na paleta ali. Ser mulher empreendendo. E ainda uma área que muitas vezes é desvalorizada. É uma pena, né? Mas acho que deve existir, né? É desafiador? Muito, Grazi, muito. Como eu te falei, a confeitaria ela não é vista, ainda é visto como algo menor. Por mais que tenha crescido muito, ainda é visto como algo menor. É muito como hobby. Tanto é que muitas pessoas A gente fala assim, mas é só um bolinho? Não, você trabalha ou você só faz bolo? Então, assim, não é visto por muitas pessoas como um hobby. Como uma profissão, é visto como um hobby, né? Como se fosse ali um extra. O que pra mim mudou muito foi a minha virada de chave. E foi fazer com que as pessoas vissem que aquilo ali sou eu. Então a minha imagem hoje, ela mudou na visão das pessoas com relação à confeitaria. Aí, quando elas começaram a ver que a confeitaria é a Pamela, eu sou aquilo ali, é a minha essência, é a minha entrega, é o meu sonho, realizar o sonho de outras pessoas através da confeitaria. Então a visão das pessoas muda quando eles entendem a essência. Mas por muito tempo, e ainda para muitas pessoas, é só um hobby. Que você falou que agora eu lembrei do seu Instagram, que um tempo atrás eu fiquei rolando o seu feed lá, e eu achei muito legal. Eu vi vários vídeos seus pintando, né, assim, às vezes de madrugada lá, que você postou. É meu horário favorito de trabalhar, é o silêncio pra mim. Pintando, um mega trabalho, né? Uma arte, né? É uma arte. Uma arte sendo feita. Você já sentiu que precisou provar mais do que outros para ser levado a sério? Sim. Principalmente pelo fato, né, de ser mulher, de ser uma área que não é tão valorizada. Então, o esforço que a gente acaba tendo que fazer, que eu tive que fazer, ainda faço, ele acaba sendo maior. Porque é como se você precisasse provar o tempo todo que aquilo ali é importante para você. Então, o esforço, ele acaba sendo maior. Ele é real. Menina, quando eu vi o desvalorizado aqui, pode até nem colocar isso, mas eu falei pro José, eu não vou falar isso, porque como assim desvalorizado? Aí ele mandou um áudio, ele falou, Grazi, eu já trabalhei em confeitaria, e eu te falo que muita gente fala assim, é só um bolo, como que custa isso? Porque, sério, assim, pra mim é uma arte, assim, o José sabe, pra mim bolo, quando a Estelinha nasceu, eu fiz, ele me ligava todo mês, esse mês tem o bolo da Estela, como é que nós vamos fazer de tema? Eu amo bolo, eu acho assim, o bolo, a sensação, assim, pra mim o bolo ele tem que ser literalmente a cereja do bolo, sabe? Eu falo que o bolo, ele é tão importante quanto o aniversariante, quanto os noivos, quanto independente da comemoração que você vai... Sim, né? E se você parar pra pensar, o bolo, ele tá em quase todas as festas. Quando você vai tirar... foto do bolo? Exatamente. Ele é um personagem importante. Todo mundo tira foto com o aniversariante. No bolo. Atrás do bolo. Exatamente. Não é? As pessoas, muitos noivos, que preferem um pedaço ali verdadeiro para cortar. Tem um simbolismo, tem uma tradição, né, por trás. Do bolo, né? De ser o bolo. Exatamente. Você se formou em educação física, atuou um pouco, chegou a trabalhar fora no multinacional e mesmo assim a confeitaria sempre esteve ali. A gente romantiza muito a ideia de se encontrar na vida. Mas e quando bate a dúvida? Teve uma fase em que você se sentiu perdida entre caminhos? Não exatamente perdida, mas a gente tem eu acho que é do ser humano buscar estabilidade, buscar segurança. Então, a dúvida que tinha era de, será que isso é seguro? Será que isso vai fazer... vai me ajudar a realizar os meus sonhos? Vai se concretizar? Eu vou conseguir viver disso? Então, a dúvida por não ser uma área que era vista como profissão, que daria dinheiro. Então, era assim, como que você vai viver disso? Como que você vai pagar suas contas? Como que você vai estudar, viajar? Isso não vai te dar, né, frutos. Então, era mais uma questão de segurança. A incerteza que tinha era mais questão de segurança, que não tinha. Então, realmente abraçar algo que eu sentia. Porque não era seguro. Que é certa, tudo dá dinheiro. Né? Depende do valor que você coloca. Qual foi a escolha mais difícil que você já fez na sua trajetória? Aquela que te tirou o sono. De tipo assim, você largar tudo e focar 100% na confeitaria. Foi quando... A escolha mais difícil. A escolha mais difícil, Grazi. Gente, foi de realmente eu senti que o que eu fazia
Independia de, por exemplo, de tempo. Era quando o cansaço, você não se sentia cansaço, era quando eu dormia, podia dormir e acordar pensando no meu trabalho, mas não como se fosse uma coisa árdua, uma coisa difícil, uma cobrança. Então, essa foi realmente o largar a segurança, largar o seguro, foi a parte mais difícil. Porque, querendo ou não, quando você tem um emprego ali fechado e coisa e tal, você tem aquela segurança, você sabe que seu salário está ali, você só precisa entregar o que, né, da sua função. Exatamente. Mas ele não me trazia satisfação, ele não me trazia realização. E o que eu faço hoje, ele independe de hora, independe de dia, é a minha realização. Eu não me preocupo se eu tenho que trabalhar dia, noite, fim de semana, feriado, eu ainda me sinto realizada. Não é uma obrigação, é uma realização para mim. Legal. Gostei. E como você soube que era a escolha certa? Eu acho que foi essa sensação que eu comentei agora de me realizar. Mas teve algum lugar, algum assim, o primeiro bolo, alguma coisa que você fez, assim, a primeira festa que você entregou, você olhou assim, você respirou e falou, é isso. Teve alguma coisa assim? Os clientes. Ver a realização dos clientes. Bem casado do Murilo? Exatamente. Quando eu escuto as histórias, quando eu vejo que o que eu faço, ele virou, não só um momento, mas ele virou uma memória. Às vezes passa anos. Mas teve alguma que te marcou, assim? Logo quando você entrou pra confeitaria, que você falou, é isso? Que você lembra? Algo muito específico. Teve um casamento, eu tinha pouca experiência. O bolo, ele era falso, mas eram técnicas que eu não dominava. E o bolo tinha 8 andares. Nossa. E eu tava no casamento, e aí... Sabe quando você tá lá e parece que tá todo mundo te olhando e te apontando? E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Só que não era algo ruim, eram as pessoas perguntando quem tinha feito e as pessoas mostrando que era eu e que eu estava ali. Que legal. E quando eu participo, é muito gostoso ver a reação, ver o sentimento ali. Tudo, você realmente vê a história. Eu gosto de atender, eu falo que eu gosto de atender pessoalmente, justamente porque eu capto o sentimento. A gente consegue captar melhor do que pelo WhatsApp, porque é tudo muito prático, mas você não pega o sentimento. Uma encomenda, né? Exatamente. Entendi. E esse contato físico, o sentimento, a memória, a reação ali imediata, ela tem um significado grande. Eu imagino, porque você fica lá, né, você planeja antes, você desenha, depois você, né, tem todo aquele tempo pra fazer. Sim. E depois vê ele pronto, né? Exatamente. Você vive muito no modo entregar o melhor, né? Porque você trabalha com sonhos e sonho não dá pra entregar pela metade. Mas quem cuida de quem cuida? Como que você se cuida? Como você lida com o seu autocuidado, com a mente, quando a correria aperta? Grazi, eu falo que essa questão ela é recente pra mim. Eu sempre me cobrei muito, me exigi muito e priorizei todo o resto por muito tempo. E é recente a minha virada de chave com relação ao autocuidado, que foi quando eu percebi que quando eu me cuido, isso reflete na entrega que eu tô fazendo. Então, hoje pra mim, o meu maior ponto, assim, em questão de autocuidado é a pausa. É entender quando eu realmente tô cansada, quando eu realmente preciso de tempo. Descansar, né? Exatamente. É entender. E somos seres humanos, né? A gente precisa descansar. E a minha entrega, ela reflete nisso. Porque, querendo ou não, eu preciso que o meu criativo esteja saudável. E um corpo cansado reflete Não muito. cria. Então ele não cria. Não cria. Você tem algum ritual que seja só seu? Tipo assim, eu acordo, eu vou meditar, eu não sei. Eu não abro mão, faço massagem, academia, alguma coisa, tem algum ritual que você faça? Eu amo tomar café com calma. Café da manhã com calma. E a atividade física foi algo que veio na minha vida e mudou muito, então hoje eu priorizo muito. Outra coisa, você passa um protetor solar, você lava seu rosto, algo que assim, você não abre mão, fala assim, do meu autocuidado? Sim, protetor solar, lavar rosto, protetor solar. Vamos para aquele uma rostinho pergunta. saudável. O sabonete do olheira. seu corpo é o do rosto ou não? Não. Tem Parei, esse eu troquei já. Já foi um bom Esse eu já começo. troquei. Tem pouco tempo? Já não é o mesmo. Tem pouco tempo. Ah, que bom, começou. Mas Tá bom. já foi, já Começou. o primeiro passo foi dado. O que a autoestima significa pra você? Ser saudável, ser você, ser autêntico, você entender seus limites, você entender o que te recarrega, o que te renova. Isso pra mim é autocuidado. Acho que quando a gente se conhece, se entende, se respeita, a gente já entendeu boa parte do... Autocuidado. Faz muita diferença. É como cada um enxerga pra si, né? Sim. Esse autocuidado, ele mudou ao longo da sua vida, depois de se tornar confeiteira de profissão, ou depois de viver alguma virada de chave? Mudou. Hoje Acorda cedo, né? Quando você tem uma entrega cedo, você acorda muito cedo. Sim, Né? muito cedo. E aí, pra eu conseguir conciliar, eu realmente tenho que ter organização. Senão, eu tenho que pular alguma etapa, né?
Então, como eu comecei a priorizar, então eu preciso funcionar de maneira organizada. Organizada. Com agenda. Com agenda. Com horário. Ó, falando junto. Pega o verde. Cadê o verde? Cadê o Alguma verde? coisa verde aí, Cadê o gente, é verde? sorte. Ó, achei um verde fora. Tem que funcionar. Se uma mulher mais jovem que está assistindo isso aqui agora, pensando em mudar de área, começar do zero e se reinventar, como a Pamela fez, ou seguir um sonho que parece incerto por outros, o que você diria pra ela? Pra confiar, pra não desistir, pra acreditar e ser muito resiliente, porque é muita informação, são muitas opiniões e muitos obstáculos e que vão tentar fazer desistir, vão tentar fazer você parar, mas escuta o coração e vai que vai dar certo, vai dar bom. Escutar o coração. Vamos agora para um bate e volta. Numa palavra, eu queria que você resumisse. É o que eu vou te perguntar. O que você aprendeu tarde demais? Tempo. Uma coisa que você não aceita mais na sua vida. Falta de respeito. Uma coisa simples que te deixa feliz de verdade. Café. Gostei. Uma insegurança que você já venceu. Confiança, falta de... Tinha baixa autoestima, baixa confiança, hoje venci. Um não que te protegeu. Foi realmente uma oportunidade com relação ao meu trabalho, sociedade, me protegeu. Uma frase que te guia. Entregar pra Deus. Qual o seu maior luxo hoje? Tempo de qualidade. O que te faz sentir poderosa? O meu trabalho me faz sentir poderosa. A minha entrega, o que eu faço, causa isso em mim. Eu tenho muito orgulho, então me deixa muito bem. Gostei. E pra você, o que é sucesso? É você se sentir bem com o que faz, Grazi. É você entender que a sua entrega ela faz sentido, ela tem sentido pra você e pra outras pessoas. Que você tá deixando construindo um legado bonito, com histórias bonitas, com memórias, com boas lembranças. Entregar algo de coração, sabe? Isso pra mim é muito importante. E com certeza você faz parte de muita memória. Muitas histórias, graças a Deus. E o que não é sucesso, mas o mundo finge que é? A tal da correria. Correria? Aham. Eu também Tem gente que fala com muito orgulho. Eu falo assim, estou com uma demanda alta. Isso. Não é? Tem gente que fala com muito orgulho, tô corrido. Só que isso não significa que você tá bem, que isso é saudável. Que A isso palavra tem poder, né? Tem. Tem que colocar um nome assim que... eu também tenho uma mania feia de falar assim... às vezes quando as pessoas perguntam, como é que você dá conta de 3, né? Aí às vezes eu falo assim, é um surto organizado. Então aí eu comecei a pensar, eu falei, não, minha vida não é surtada, não. Exatamente. A palavra ela tem muito poder. É uma demanda que eu optei por ter maior com a minha família. Sim. E é uma demanda grande, né? Às vezes eu falo assim, é uma demanda grande, mas que dá tudo certo. Isso. Vai ajustando. Uma hora dá certo, né? Exatamente. E qual foi o momento que você se sentiu realmente bem-sucedida? Quando eu passei realmente a ter mais tempo. Ter mais tempo pra mim, mais tempo pras coisas que eu gosto. Quando eu comecei a realmente descobrir o que eu gosto, que é a Pamela sem o trabalho. Não só a confeitaria, Não né? só a confeitaria. Foi quando eu vi que eu realmente era mais do que aquilo ali. É a minha realização, mas eu não sou só isso. Não sou só o trabalho. E querendo ou não, refletiu no meu trabalho. Às vezes O a gente trabalho acha também que te não. permitiu ter o tempo de qualidade pra você, né? Sim. São escolhas, né, Grazi? E às vezes a gente acha que não, mas tudo tá interligado. E uma coisa reflete na outra. Mas quando eu aprendi a me priorizar, a me respeitar, a me organizar, diretamente isso refletiu no meu trabalho. Aí reflete na sua postura, reflete na maneira como as pessoas te veem, como elas te respeitam, né? Aquilo que você transmite. Isso pra mim foi uma virada de chave. Joia. Eu gostaria de te agradecer por ter participado aqui desse nosso bate-papo de Mulheres de Sucesso. Eu que agradeço, Grazi. Tenho certeza que muita gente vai ficar super curiosa em conhecer a sua história. O que é realmente a confeitaria, assim, pra mim sempre foi algo muito... Eu gostei de festa, sabe? Então, assim, pra mim... É sinônimo de alegria, Acho muito né? legal, assim, adoro fazer festa, adoro planejar. E, assim, a sua história, eu imaginei que ia ser uma história muito legal. Vi hoje, quando eu não sabia da educação física, achei super legal ainda.
E tenho certeza que a sua história vai motivar pessoas, né? Tem muitas pessoas que às vezes estão nesse, né? O que eu faço? Pra onde que eu vou? Né? Será que eu vou? Será que eu volto? E aí isso dá ânimo, né? Pra muita gente saber que às vezes você começou lá, né, numa dúvida e que tá dando certo, né? E que seja uma história inspiradora para as pessoas que assistam. E aqui há um mimosinho da Ladermine pra você. Obrigada, para o seu auto. Nada como um sonho pra fazer a gente se mover. Move montanhas, né? Move. E tira a gente da zona de conforto, tira a gente da mesmice, né? Traz coisas que a gente não imaginava, um outro mundo. Acho que a gente começa a ver Novas muita expectativas, né? Sim, Porque às vezes quando a gente forma ali com muitas 18 anos, né? O que eu vou fazer? O que eu vou estudar? Sim. Né? E quem estuda confeitaria, né? Assim, faculdade Exatamente. de confeitaria, né? E é um... Exatamente. E Até é uma porque profissão, ela ainda não é uma faculdade, né? Uhum. Então, ai que lindo. Ela não é, então não era visto como uma profissão. Então se você perguntasse pra alguém, não ia querer ser confeiteiro, não era o sonho. Eu não me lembro de nenhuma criança. Tem tanta Até coisa pra hoje gente perguntar, significar, né? exatamente. Você vai sair da escola e vai fazer o quê, né? Exatamente. Aí é sempre ser professor, ser advogado, ser arquiteto, ser, né, inúmeras profissões. Então não era uma profissão, não era um sonho de nenhuma criança ser confeiteiro. É porque tá mais fácil, né? Dá pra fazer um curso, não precisa de uma faculdade de tantos anos, né? Mas tem que amar. Mas como é que a gente vai saber também, né? Que eu vou sair da escola e vou querer ser confeiteira, né? Exatamente. A não ser que você já esteja engajada ali no Isso, meio, eu né? acho que A o minha meio, mãe e eu vou no ser caso, também. o meu fez toda a diferença, influenciou completamente a minha decisão. O fato de eu ter a minha mãe, de eu ter nascido, né, no meio disso fez toda a diferença. Talvez eu não tivesse sem acesso, às vezes você não imagina, né? Então, como que eu ia saber que era isso, né? Que eu me daria bem, que eu tinha o dom para aquilo. Se eu não estivesse no meio, né? Então tem o dedinho da minha mãe. Tudo ressignificado. Tudo. Ai, Grazi, eu amei, picada. Aqui a gente colocou pra você o sérum, o Nano Radiance. Ele é um sérum pra você usar à noite. O bom dele é que ele é prático, você só usa à noite. E aí ele tem vários ativos na composição. Ele tem um retinol com nanotecnologia, então ele penetra em camadas mais profundas da pele. Aí ele tem ativos clareadores, ele tem fator de crescimento que estimula um novo colágeno. Nossa, que legal. Ele é bem completinho. Então, assim, às vezes aquelas manchinhas quando começa a aparecer no dorso das mãos, colo, pescoço e tal, então ele já clareia, ele rejuvenesce, estimula o colágeno, melhora a aparência da pele. É muito como a filosofia da Ladermine, né? Produto multifuncional, tem vários ativos que melhoram vários aspectos da pele, você não precisa passar aquela tanto de coisa. Vamos Mas um negócio otimizar o nosso tempo. Isso. Então, por exemplo, eu uso ele, então é uma coisa assim que, pra mim, torna minha rotina prática. Então, por exemplo, de manhã eu lavo o rosto e passo o meu protetor, né? Se eu ficar em casa nem protetor, eu passo. Sim. Né? Porque a gente também precisa dessa hora que a pele respira, que a gente não precisa estar entupida de protetor solar. E querendo ou não, é um produto químico, né? Então a gente não precisa estar o tempo todo com protetor solar. E aí, à noite, eu lavo meu rosto e durmo com ele. Pronto. Olha só. E eu uso... E acorda assim, com essa pele né? maravilhosa. Você tem quantos anos? 35. Você é mais nova que eu. 37. Vou fazer 38, né? Sacanagem. Do tempo comigo. Mas, Tá ótimo, Grazi, nossa senhora. né? Já tô com o pé nos 40, misericórdia. Tá mais perto agora, né? Mas é assim, sinal que a gente tá vivendo. E tá tudo Né? certo, Tô super feliz. Mente de 3 e ó, tá tudo bem, tá tudo bem. A demanda tá grande, mas tá dando certo. Exatamente. E o tônico facial, esse aqui é o tônico facial pele de porcelana. O José me comentou que você é incomodada com os poros da pele. E aí esse tônico, quando eu fiz ele, eu pensei muito, eu também tenho uma pele oleosa, então é algo que também sempre me incomodou ter os poros dilatados. Eu tenho um pouquinho aqui, mas como eu já uso ele assim frequente, né, já tá bem na minha rotina, então os meus já estão bem minimizados. Ele tem ácido glicólico e o ácido salicílico, então ele fecha bem o poro da pele, ele ajuda também a clarear. As primeiras vezes que você usar, você vê que seu algodão vai sair bem sujinho, aí depois quando ele já fizer parte da sua rotina, você vai ver que já não vai sair tão sujo, sabe? Mas também foi um tônico assim que eu idealizei ele por um ano, sabe? Testei, Que usei, legal, então, Grazi. e gostei muito dele. O poro é um negócio que me incomodava, Eu me incomodo. sabe? Me incomoda Então eu muito. gostei muito dele, assim, eu demorei a fazer ele, mas testei. Às vezes eu durmo só com ele no rosto, sabe? Porque no outro dia a pele acorda lisinha. O Nano Radiance eu durmo, por exemplo, umas 3 vezes por semana com ele, e os outros dias eu só passo o tônico e vou dormir. Mas o tônico é algo assim, que às vezes o Fausto tá lá implicando comigo, né? Nem pode mostrar isso daqui. Não pode mostrar. Mas às vezes eu tô lá, né, escovo meu dente, aí inegociável, eu vou passar o meu tônico, entendeu? Aí eu passo aqui. Mas você fica aí até agora, passando esse tanto de trem, os meninos aqui tudo já não querem dormir, ó. Segura um tiquinho que eu tenho já que tô acordar, eu tenho que acordar linda amanhã, então eu tenho que passar tudo. Esperei só um tiquinho. Às vezes eu faço cara de paisagem, mas eu passo meu tônico, porque ele, assim, realmente fez diferença, sabe? Eu gosto, porque eu não tinha a pele tá lisinha, tá? Porque ainda tem aquela acne tardia, eventualmente me dá umas acne, sabe? Eu não sei por que a adolescência não me larga, mas enfim. Às vezes dá e com ele eu consigo controlar. Olha que legal. Um belo de um autocuidado. Que bom, fico feliz. Eu vou ser útil e depois queremos o seu feedback. Com certeza. Esse foi mais um episódio de Mulheres de Sucesso com a Pamela Guanajewski. E aí, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse episódio. E segue a gente nas nossas redes sociais, né? A Ladermine Oficial, a Casa das Tortas, né? Confeitaria. E o perfil da Pamela também, que é aberto. Pamela Guanajewski, a gente até cobrou dela aqui, mostrar mais os bastidores dela. Pamela, muito obrigada. Obrigada, Grazi, eu que agradeço. Por compartilhar aqui a sua história e espero que seja uma história para motivar muitas outras mulheres. Até o próximo episódio.